Olá, seja bem-vindo ao Conversa Diária. É uma satisfação poder falar com você. Aqui hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, inclusive com bauruense, que ele tem muita história para contar, não somente da parte do empreendedorismo, mas da vida pessoal também, que é o Carlos Prando. Ele é mais conhecido como Carlão. Vamos conhecer um pouquinho da sua história? Carlão, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. É uma satisfação poder te receber aqui, bater um papo, conhecer um pouquinho da sua história. Prazer é todo meu, vim aqui num empreendimento de um amigo, um grande amigo meu, né, Renato Zaiden, o filho Renatinho, que a gente acompanha a história de sucesso. E hoje eu fico muito feliz dele estar com essa empresa e fazer um trabalho tão bonito para Bauru e região. Aqui a gente fala, né, conversando que a gente se entende, para conhecer um pouco sobre a sua história. Quem é Carlão? Carlão é um bauruense, né? Tanto eu quanto meu irmão, meu sócio lá, que fomos tentar a vida fora. Eu fui fazer uma faculdade de Educação Física em Piracicaba, na Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. Meu irmão foi fazer agronomia em Lavras. E depois, pela consequência da vida, retornamos a Bauru. Eu exerci a profissão 10 anos como professor de Educação Física. Gosto do esporte, tanto é que sou ligado até ao esporte até hoje, mas aí teve a fase de decisão entre continuar como professor de Educação Física e ter o comércio. Levei paralelo um bom tempo antes de eu montar o Comprando, né? Nós montarmos o Comprando. E levamos paralelo as duas profissões. Aí foi encostando e fiquei só no comércio mesmo, e praticando esporte, mas só no comércio. Ficou um hobby, o esporte e o comércio como uma paixão, né, um empreendedorismo. Até por necessidade de vida também, né? Entendi. E até uma curiosidade, como surge o nome Comprando? O nome Comprando... explicando rapidamente, né? Todas as áreas aí, supermercado, tal. Mas na área de importados, de loja de importados, 90% das lojas de importado é empório. E o empório, não sei porquê, não começou comigo, né? Porque tem empórios mais antigos do que eu Comprando, que tem 35 anos, é nome de santo. Então é Empório Santa Luzia na Alameda Lorena, em São Paulo. Empório Santa Maria na Avenida Cidade Jardim. Empório Bendito Santo, Empório Santo Expedito, Santa Sofia, Santa Terezinha no Shopping Dom Pedro. Então é tudo Empório, é nome de santo. E a gente estava com a loja para abrir na Duque de Caxias, perto do Mercedes Paz Bueno, próximo ao jornal lá, né, que é o primeiro ponto do Comprando em Bauru. E o contador que cuidava da gente, que era o Cris Moreno na época, me ligando: pô, você precisa dar um nome aí, que tem tantos dias para abrir a firma, você já quer abrir para o Natal, que nós abrimos em novembro, próximo ao Natal. Precisa do nome. E você ia dormir com aquela preocupação. Isso foi durante uma semana dormindo, porque eu dormia na Cruzeiro do Sul, na casa da minha mãe, né? Na Cruzeiro do Sul, na quadra 2 ali. E dormindo assim, aquela preocupação, você fica pensando muito, veio um nome na cabeça. Eu falei: Comprando. Meu irmão dormia no mesmo quarto, né? A gente era solteiro, ainda assim, na época, dormia no mesmo quarto. Eu cutuquei ele de noite e falei: o nome vai ser Comprando. Ele falou: você é louco. Inspiração. Esse nome aí não tem nada a ver. Vamos dormir. Tá, amanhã eu falo com você, a gente define aí de vez. Aí de manhã, no café da manhã, eu falei: Comprando, por quê? Do verbo comprar é um nome forte, o nosso nome, né? Meu nome Carlos Prando, o seu César Prando. E a gente, então, e o com fica, dá várias interpretações. Comércio Prando, dá a interpretação do comprando, do verbo comprar, que é um nome forte, né? Não é olhando, não é pendurando, é comprando. E também muito interessante porque o nosso sobrenome é Prando, pô. Então, quero falar com o Prando aí. Com qual Prando? Com o Carlos Prando, com o César Prando. Depois de 3 anos da loja aberta, meu pai veio também junto com a gente, com o seu Oswaldo Prando, né, meu finado pai querido. Pô, então era um nome que ficou sugestivo. E até no meio lá em São Paulo, porque tinha muitos fornecedores de São Paulo, né? Todo mundo era empório, e nome de santo. O nome Comprando se alastrou, porque é diferente. Pô, Comprando, que nome gozado essa loja aí. No fim, pegou, ficou conhecido e foi até bom
essa pressão de ter que inaugurar o nome e deu certo o nome. Muito interessante a história, como você já mencionou, né? Não somente pelo sobrenome, o sonho, tudo somado. Isso. E passaram-se 35 anos de história. 35 anos. E como que é para você, né, ainda ter, nesses 35 anos, essa fidelidade dos clientes e vindo também novos clientes? Porque abrir um comércio é uma situação, né, comum no dia a dia. O difícil é manter. Hoje a gente vê a evolução, né? A passos largos da internet. A gente vai ficando velho com o ponto, né? Então, eu fui inovador com a loja de conveniência lá atrás. Hoje, para a internet, eu já sou retrógrado. Há uma internet, há um pessoal mais novo. Mas para a época, né? A gente foi inovador. Criou a loja de conveniência, trabalhava fora do horário habitual de todo mundo, trabalhava a madrugada toda e tal, pá. Então a gente vê que as coisas vão evoluindo, tal. Nós estamos aí há 35 anos no comércio, passou a fase do comprando, passou por restaurante, passou por American Bar, foi o primeiro American Bar da região, com piano de cauda, trazia músicos, tinha show musical, tal. Foi o primeiro a trazer um barman mesmo formado, comi no restaurante, coisa desse tipo, e a loja embaixo, o restaurante em cima, passou por várias fases, né? E a gente está sempre em constante evolução, tentando evoluir. Hoje a gente sabe que o comércio criou uma linha mais, né, via internet, via Face, Instagram e outros meios de comunicação, né? A gente vê que as coisas evoluem e a gente tem que acompanhar. Mas faz parte da vida e não podemos parar, né? E quando você fala acompanhar, né? Como que você lida com a questão do mercado, com as certezas e as incertezas? A gente sabe que está tudo atrelado à política, à economia do país, né? A gente passa por altos e baixos, como várias fases da vida pessoal da gente, mas a vida política no nosso país não é fácil. Ser empresário nesse país não é eu que falo, a gente vê vários outros empresários de sucesso falar. Para ser comerciante tem que ser herói aí no país, né? Porque você faz um projeto a médio, longo prazo, quando você vê, já mudou por causa de uma situação política, econômica, uma atitude. Então você tem que mudar constantemente, procurar novos caminhos, né? E é o que a gente está procurando até a gente aguentar, né? Carlão, eu tenho informações também que você, além de ser comerciante, empresário, também é querido, né? É o segredo? Como que eu posso dizer assim? Tem que ter amor no que faz. O querido, a gente pensa pelas amizades, né? Tá. Eu não trio só amizade devido, sem querer, ao fator socioeconômico, porque o cara é mais amigo meu porque é isso, porque é aquilo. Então, eu acho que a ampliação do ciclo de amizades é você ter amizade desde o bem-sucedido ao seu colaborador, à pessoa que trabalha com você, ao seu vizinho, sei lá, você tem uma certa afinidade, isso amplia as amizades, porque a gente sabe que dessa vida a gente leva são os relacionamentos, as boas amizades, né? O coração em primeiro lugar do que só o financeiro, né? Então, eu acho que eu devo isso a ter o relacionamento, a tentar ser brincalhão, a tentar levar a vida de uma maneira um pouco mais leve do que o habitual, né? Se você for levar ferro e fogo, os amigos se restringem e você não pode ter amigos só por causa de uma condição ou de outra, né? Você tem que ter uma amizade sincera. Quando você fala dessa leveza, você também, como que é o trabalho em equipe, Carlão? Então, o trabalho em equipe, eu sou, né, nós somos lá, se certo ou errado, nós somos uma loja de funcionários de 20, 30 anos. Eu tinha um barman que trabalhou comigo, a loja tem 35 anos, ele trabalhou 30 até o falecimento dele, que era o Gerson. Então eu tenho uma gerente que está lá, está comigo com muitos anos, eu tinha uma pessoa do financeiro que trabalhou muitos anos. Então meus funcionários são tudo 10, 15, 20, 30 anos com a gente, né? Então, se fosse totalmente ruim, a gente não estaria juntos ainda, né? Mas isso é importante, seja na empresa, seja nas amizades, seja no clube onde você frequenta, seja na sua vida comercial, seja na igreja que você frequenta, você ter um certo relacionamento, né? Perfeito. E pensando, inclusive, num mundo tão competitivo,
né, como você também já trouxe esse cenário para nós, como que você entende que faz para manter-se no mercado e à frente também, né? Você iniciou e ainda continua tendo o mesmo respeito, né, o mesmo olhar da população bauruense, inclusive. Como que você faz para manter-se nesse mercado tão competitivo? Agradar todos você não vai conseguir jamais, né? Quem tentou agradar foi Jesus Cristo, foi crucificado. E o pessoal virou as costas num certo momento. Mas, e se todos gostassem de uma pessoa só, nós teríamos um supermercado em Bauru, uma loja de importados só, uma escola só, né? Então não é, a vida tem que ter espaço para todos. Mas a gente acha que a vida tem que ser levada de uma maneira cíclica, né? Levar para o lado pessoal, sim, pelas grandes amizades, mas florescer novos frutos. Isso daí faz com que eu faça o que eu gosto, embora me formei em educação física, gosto do esporte, coisa e tal, caminhei para esse lado do comércio, meu irmão se formou em agronomia, veio para o lado do comércio, eu faço o que eu gosto. Isso é uma herança do meu pai, que foi gerente das lojas Riachuelo na época, lá atrás, né, lá na Batista de Carvalho, antes de ser calçadão. Então eu e meu irmão, nós temos na veia o comércio devido à herança do meu pai, né? Embora não foi ele o fundador lá, mas ele veio trabalhar com a gente após 3 anos da fundação da loja, mas a experiência dele de comércio, eu fui criado dentro de uma loja, né, de tecidos, na época que era Riachuelo, ajudava ele nos balanços de madrugada, porque na época media-se os tecidos, né, aquela coisa do passado, mas meu pai sempre teve um grande relacionamento, né, no comércio, na vizinhança, ali na Batista de Carvalho, conhecia outros comerciantes e tal. Então acho que isso daí está no nosso sangue e é uma saudade que eu tenho do meu pai, né, que faleceu agora em outubro, 10 de outubro do ano de 2024. Está ainda muito presente, né, a falta dele a gente sente, mas a herança que ele nos deixou é o mais importante. Ele foi uma grande inspiração para você. E continua sendo uma grande inspiração para você seguir no seu caminho, no seu trajeto. E você mencionou sobre, né, o comércio de tecidos. De repente você vai para o de alimentos, né? Bebidas, enfim. E como foi para você essa experiência? A experiência é o comércio, é o relacionamento. Eu queria ser 15% do comerciante que meu pai foi, tá? Eu acho que eu tenho meu valor, sou do comércio, estou há 35 anos aí. Estamos há 35 anos comprando aberto, mas em termos de relacionamento, de coisa, o pessoal fala, o Carlão conhece muita gente e tal, mas meu pai era uma pessoa de coração muito bom, sabe? Se dava bem com todo mundo, tratava independente da classe social, do que de maneira igual, igualitária, você entendeu? Então é uma pessoa que para mim me balizou muito a tirar um exemplo de vida de alguém, eu tiro do meu pai. É possível notar, né, Carlão, que você realmente, né, ao mencionar o pai, já fica emocionado. Fico né? Sempre. E família para você? Qual é o significado? Então, a família para nós é estar junto, né? Eu tenho 2 filhas, meu irmão tem 2 filhos também, e a gente, né, no comércio, a gente quer que os filhos tenham o seu voo solo, né? Como eu saí de Bauru cedo, fui para Piracicaba, me formei, trabalhei 10 anos lá com a educação física, como eu falei no início aí, né, com a minha profissão, e mexendo com bebida paralelamente, né, para casas noturnas, para bares, restaurantes. Então fazia uma venda paralela com o salário meu de educação física, eu investi, tinha muita inflação, e o dinheiro girava na época, foi assim que eu comecei. Mas essa relação de sair fora, de morar em república, eu morei em república com 10, 2 em cada quarto, problema de empregada. O nome da república, meu pai, na época era comerciante da Riachuelo aqui, foi lá, ele que era o fiador da casa lá em Piracicaba, o nome da república fui eu que pus, Saudade da Mamãe. Olha o nome da república, era lá a placa lá, mesmo depois que eu saí de lá, ficou lá a república. Piracicaba é famoso por nome de república, né? Então a minha república era Saudades da Mamãe. Já era levado a um sentimento, tinha uma relação e pegou. Você tinha roupa lavada, passada, você tinha boa comida, você tinha... Então, essa experiência de vida, eu na Saudade da Mamãe, meu irmão foi estudar em Lavras, morou em república também, eu morei com 10,
Então você não imagina qual que era a briga por um ovo frito ou um bife, um almoço lá se bobeasse. Então, quando eu tinha dinheiro comia, quando não tinha não comia, e aquela vida de estudante, que tudo é bacana, tudo, mas isso ajuda a formar o caráter, você ter depois, para o futuro, quando mandou comprando, ter a ambição de vencer. Você entendeu? Então, por exemplo, o filho tal, minha filha hoje tal, uma está em Natal, é gerente de uma grande loja de móveis lá em Natal, é gerente, está com seu sustento, está ganhando bem, está casada. A outra está em São Paulo, está trabalhando também bem, mora sozinha. Então, esse passo de tentar a carreira solo, talvez longe da mamãe, para ter a saudade da mamãe e do papai, é importante até na formação, na ambição. Trouxe um amadurecimento, Exatamente. Você entende também uma responsabilidade, não que eu contribuiu. estou criticando que a pessoa tem que abandonar os filhos ou tem que não dar o apoio. Não, meu pai deu o apoio, deu a faculdade, que a minha faculdade foi particular, me ajudou no começo, mas sempre com responsabilidade. Desde o primeiro ano de faculdade eu já trabalhava. Eu fazia faculdade num horário, trabalhava no outro e fiz o serviço militar em Piracicaba, fiz o tiro de guerra lá. Então eu fiquei de manhã a faculdade, à tarde trabalhava, à noite o serviço militar. Então você passa algumas fases da vida, que nem o pessoal fala, vou fazer o tiro de guerra, eu não quero fazer, né? Tudo é importante, você vai conhecer as pessoas do local, de Piracicaba, a vida de lá, o convívio, tudo isso daí vai aumentando o seu convívio com as pessoas e vendo a dificuldade de cada uma. Você entrou nessa questão do tiro de guerra, né? Tem muitas pessoas realmente que não querem fazer porque não têm o conhecimento. Compartilhe um pouco como foi a sua experiência, então, né? Nesse momento também da sua vida. Então, fui lá para fazer o tiro de guerra, achei que eu estava fazendo faculdade, trabalhando à tarde até às 6 e pouco, então a faculdade era das 7 até meio-dia e tal. À tarde era o meu trabalho. Eu comecei a trabalhar numa clínica de fisioterapia lá, fazendo educação física desde o primeiro semestre. Aí eu consegui um estágio. Depois fui dar aula de natação na escolinha de natação aquecida e coberta, que era novidade para a época. Tal. Fiz cursos nessa área, né? Natação para bebês, tal. Estava na moda, o Fantástico na época lançou tal. E aí cheguei lá no tiro de guerra, fui fazer o segundo semestre, porque eu sou de dezembro, né? Então o tiro de guerra era no segundo semestre. Fui fazer a entrevista com o sargento lá, falei, você quer fazer? Não, eu queria ser dispensado, porque eu já trabalho, eu faço faculdade de manhã, trabalho à tarde, você vê, né? Moro em República, não tenho pai, mãe, aí o senhor podia, mas que curso você faz? Eu falo, educação física. É você que eu estava precisando, você vai ser o instrutor. Era tudo que você não queria ouvir no momento. Ele falou, não, você vai ser. Aí eu era o chefe do pelotão. Segura um pouquinho pra gente continuar essa história, porque nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta. Tá bom. Tá curioso para ouvir? Aguarde só um minutinho que a gente volta já. Vamos para um rápido intervalo. Conversa Diária está de volta, conversando com o empresário Carlos Prando, mais conhecido como Carlão, e ele estava mencionando que realmente, né, foi para o tiro de guerra pensando em ser dispensado, mas, para surpresa dele, ele foi servir. Continua para a gente essa história, Carlos. Servi, não me arrependo, agradeço do sargento ter sido rígido, de não ter me dispensado. No começo, para mim, foi uma tristeza. O rígido é meio relativo, se for pensar, talvez. É o rígido horário, né? Você, para estar numa faculdade às 7 da manhã, você acordava às 5, 6, porque o campus da minha faculdade em Piracicaba, Unimep, era o campus Taquaral, na rodovia do Açúcar, era longe, não tinha carro, ia de ônibus. Então, você acordava de madrugada, fazia faculdade, voltava, ia trabalhar à tarde e tinha que cuidar da farda, da bota, de engraxar a bota, do uniforme. Você chegar sujo no tiro de guerra com a farda, como que você pode? Não pode. Não tem mamãe. Não tem a mamãe, não tem o papai, não tem empregada, não tinha nada. Empregada de república já é difícil. Com 10, ficava uma semana, pedia conta, porque como que vai lavar a roupa de 10 pessoas, tal? Então você tinha que se virar. Pôr a farda atrás da geladeira para secar, tinha que você lavar porque não tinha empregada, punha atrás da geladeira, aquela geladeira antiga para secar,
tinha que engraxar a bota para chegar lá com a bota suja, você tinha que engraxar. Então você saía do serviço, já ia para o tiro, saía do tiro às 11 da noite, já tinha que dormir, no outro dia tinha aula, trabalho de novo e coisa. Então, são coisas que são as dificuldades da vida que hoje você olhando é gostoso, mas na época era bem sofrido. Era um desafio. É um desafio. Mas é possível observar, conversando com você, que tem leveza, né? Mesmo diante de toda essa disciplina, você tem esse lado espontâneo e brincalhão. Tem uma história aí que você foi assistir um jogo de futebol e você estava caracterizado com fraldas, é isso mesmo? Conta aí pra gente. Isso aí, o Renatão, não esquece, o Carlinhos Agra, antigo, né? Que sempre trabalhou na TV, acompanhou também, que é o diretor lá, gerente da TV, e conseguiu esse filme. Mas eu estava na Copa do Mundo, fui escolhido, eu e mais outros lojistas aqui do interior, Ribeirão, Belo Horizonte e outros lugares, nós fomos para a Copa do Mundo na Alemanha. E é naquela época que o Ronaldo era o Ronaldo Fenômeno, esse fenômeno aí, não o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Estava muito gordo, tá? Foi a última Copa dele, acho que ele fez 11 gols, se eu não me engano, né? E ele foi para aquela Copa gordo, ele era questionadíssimo na Copa porque estava gordo, o Brasil até perdeu aquela Copa. E eu fui na primeira fase, que é jogo do Japão, Austrália e um time da África lá. E quando chegou lá, brincalhão, ficamos num hotel, em 20 lojistas, mais o pessoal da Pernod Ricard, que é uma firma do Chivas, Wald Gorloff e outros, Royal Salute, né? Eles que propiciaram essa viagem para nós como prêmio de atingir objetivos de venda. O fato não é esse. Aí que eu fui para a Copa, aí tinha uma preparação que era um pré-ir para o estádio. Dentro do estádio não podia beber bebida alcoólica. Então o pessoal da Pernod Ricard, uma firma de bebida, a gente parava no bar do hotel, tomava um esquinho, tomava uma vodka, tomava um negócio, depois entrava no ônibus e ia para lá. Aí o pessoal da Pernod decorou todo mundo com peruca verde e amarela, outro com a camiseta da empresa Pernod Ricard e tal. Aí eu resolvi incorporar o Ronaldo Fenômeno, que era o Ronaldo gordo. Ele estava gordo mesmo, eu agora estou mais magrinho, mas eu também já estava meio cheinho já, né? Parei com educação física e tal. Aí eu peguei a camisa da Pernod Ricard, vesti ela pelos braços, fiz um fraldão, tipo aquele lutador de sumô japonês. E o jogo era Brasil e Japão. E o forte do Japão, além do judô, na época era o sumô. E o sumô, por eu estar meio gordinho na época, lá ficou aquela fraldão, assim, sumô, e aqui eu pintei. A moça lá da Pernod lá, que decorava o pessoal, pôs uma peruca lá. Eu pus aqui, Ronaldo Gorducho. E nas costas, estou com fome, mamãe. Nas costas. E fui para a porta do estádio com todo mundo, mais um frio, mas a gente já tinha dado uma calibradinha ali, por causa que fez o pré-jogo, né? O rap antes do jogo, o uísque. Frio, Alemanha, frio. Aí quando eu estava entrando no estádio lá, pegaram para filmar e me entrevistaram ali. Bom, o que você tá aí, pelado aí, de sunga, né? Não pelado, tava com uma sunga, imitando aquele fraldão do lutador de sumô, escrito, por que você tá de Ronaldo Fenômeno, né? E na entrada da Alemanha tem uns sanduíches enormes assim, um pão com aqueles frios alemães que são maravilhosos, né? Eu vendo até na loja lá, fazer a propaganda. Eu peguei eu tava com um lanche desse. E aí veio o cara entrevistar, eu pus no ouvido como se fosse um telefone. E aí a pessoa perguntou, mas por que você tá assim? Eu peguei e falei, imitando, falando com a mamãe no Brasil. Porque ele viu, que você tá aí com saudade da mamãe, o Ronaldo Gordo? Não, mamãe, tô passando fome aqui na Alemanha, viu? Tô passando fome aqui, tá difícil. Parreira não quer me escalar, porque não queria escalar, porque ele justamente estava gordo. E não estava rendendo o que ele sempre rendeu nas outras Copas. Mas mãe, tô gordo aqui, tô com fome aqui e tal, e com um sanduichão desse tamanho. Aquilo lá filmou, viralizou, passou na Globo News, tinha um programa Globo News da Globo, passou 4 vezes no dia. Passou no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, que era na época, na hora do almoço, e tinha o Jornal Nacional. Então passou durante 3 dias. No dia da entrevista eu nem vi. Acabou o jogo, viralizou. Depois acabou o jogo, o Brasil ganhou do Japão, foi uma goleada, 4-1, se eu não me engano. Na saída,
o Tadeu Schmidt, irmão do Oscar Schmidt, era o repórter que me entrevistou aí, tal. Eu falei, tão louco aqui, tal. Aí eu comecei a lutar sumô na saída do estádio, e o grandão, e aqueles japonesinhos meio fraquinhos, tal, papapá. Começamos a brincar, vamos lutar sumô. Eu não falava nada, o pessoal comigo lá. Aí punha um japonesinho para lá, vinha correndo, os dois trombavam, eu jogava o cara longe. Tal, até que arrumaram um lutador de sumô mesmo. Aí eu dei uma afinada lá, dei uma brincada lá com o cara. Mas isso daí viralizou, passou para todo o Brasil, né? Porque era rede nacional na época. Carol, você sempre, né, pelo jeito da sua história, inovando, sendo criativo, fazendo a diferença. Trazendo isso também para sua história empresarial, né? Como que você menciona as suas inovações nessa trajetória, né, desses 35 anos? Essa base que a gente brincou aqui, falou, tudo ajudou a formar. O caráter veio de pai, de mãe, dos amigos, né, e da família, né? Mas a necessidade, as dificuldades, morando na República, morando sozinho, se virando sozinho, tudo aí vai formando a pessoa, né? Isso daí, trazendo para o comércio, é você ter como lema que você não é ninguém, você depende dos outros, que você tem que preservar, sim, os amigos, né? Claro, porque o comércio nada mais é que uma grande família, uma grande, né? É um negócio, mas você também tem que levar um pouco na leveza, no relacionamento, na brincadeira, porque a vida não é só a rigidez, né, dos negócios, o canibalismo do negócio, é o relacionamento, é você poder ter um casal de amigos para você sair, tomar um jantar, ou chamar ele para sua casa. É o relacionamento, é você ir no clube ter as amizades, né, perto de você se sentir querido e ser querido, ou você receber as pessoas como você gostaria de ser recebido. Você fazendo isso para o comércio, vai dar certo. Pode não dar uma grande rede, mas vai dar certo. Eu acho que isso aí ajuda a você viver mais também e viver de bem com a vida. Sim, muito bom conhecer um pouco da sua história, né? Pensando, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? O que você faria diferente? Algumas coisas talvez, né? Mas arrependimento não. Eu acho que mudar, sei lá, talvez ser mais... Não me arrependo, às vezes, ser mais ganancioso, mais isso, mais aquilo, mas eu acho que o pós ia ser pior. Então eu prefiro viver da maneira como eu estou vivendo e estar bem com a vida, do que às vezes eu ser uma pessoa que, para alcançar o sucesso, eu preciso ultrapassar os limites, entendeu? Do comércio, dos negócios, do relacionamento, das pessoas, de como tratar, de separar o joio do trigo, essas coisas que acontecem numa vida normal, para alguns, para outros não, né? Essa conversa nossa está muito boa, mas a gente precisa encerrar para ficar com gostinho de quero mais, para quem nos acompanha, né? Com certeza. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem realmente está nos acompanhando também. Qual que é o recado que você deixa para todos? Olha, eu vim aqui a convite de um grande amigo, né, que é o Renato Zaiden, proprietário da empresa, do Renatinho também, né, e de outros sócios do grupo, né, Diário do Brasil. É uma satisfação, veio da extinta da antiga TV Prevê, que eu participei, estudei no Prevê Objetivo, tive bolsa de estudo no Prevê, joguei vôlei pelo Prevê, desde a época do Duda, do Zé Galinha, então a gente sabe que é uma trajetória, e essa empresa aqui eu fui convidado pelo Renato, que não é meu amigo, é um irmão pra gente, né, comprando, pro meu pai, pro meu irmão, é um amigo muito próximo, e o que eu queria deixar da mensagem estando aqui também, o sucesso desse empreendimento, que a gente está vendo que quando o Renato me convidou, eu falei, pô, Renato, eu acho que eu não queria ir, sei lá, já estamos mais coroa, tal. Quando saí fora, não, ele está querendo formar um programa de gente de Bauru, coisas que acontecem em Bauru, histórias de Bauru, e ele é insistente, e é um profissional, é um publicitário, é amigo, é irmão. Então eu vim de coração também, porque eu acho que está no caminho certo. Para o meu negócio, independente de alguma coisa, ajuda tudo, mas o que eu quero mais ajudar é estar presente em pessoas de Bauru, que gostam de Bauru
e querem ver a evolução da nossa cidade, seja na área econômica, seja na área comercial, né? A gente vê o sucesso das pessoas, os relacionamentos, da coisa. Então eu fico muito contente, me sinto até emocionado de estar aqui numa empresa de um amigo meu que saiu de um outro ramo de atividade, hoje está nesse, e está alcançando sucesso mais do que merecido. E parabenizar o trabalho de vocês e agradecer essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da história. Muito obrigada Longa. pela sua participação, né? Realmente contando um pouquinho da sua história, porque a história tem muita coisa aí para a gente né, conversar. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado nós da loja e sucesso. Para todos nós, sucesso. E o Conversa Diária, então, falou hoje com Carlos Prando, mais conhecido como Carlão, o bauruense, apaixonado pela cidade e pelo que faz. Nós deixamos aqui para você, claro, nosso muito obrigado pela sua participação, por nos acompanhar até aqui. E o Conversa Diária continua, né, para os próximos assuntos aí, continue nos acompanhando. Um abraço.